Eu sou Maria do Carmo, aluna do curso de Medicina Veterinária da Urcamp de Bagé. Este é o meu colega Nicanor e essa é a médica veterinária Giovana Evangelista, responsável pela Inspetoria Agropecuária de Bagé. Então, Giovana, a nossa conversa de hoje é alusiva ao dia 24 de março, que é o Dia Mundial da Tuberculose. E a gente queria saber qual é o seu ponto de vista em relação à inserção do Programa Nacional de Controle à Tuberculose no Brasil e se atingiu os objetivos e propostos. Olá, muito obrigada pelo convite. É uma satisfação a gente poder participar desse dia de conversa sobre o Dia da Tuberculose, né? Então, respondendo a tua primeira pergunta, Nicanor, sim, o programa, ele é o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose, é um programa nacional. E o Rio Grande do Sul também adere a esse programa e ele tem cumprido esse objetivo, que é diminuir. O objetivo do programa é reduzir a prevalência e incidência dessas doenças visando a erradicação. Então, quando a gente observa assim, o número de casos e focos que são detectados no Rio Grande do Sul, a gente percebe uma redução significativa, devido às estratégias do programa, que está baseado em testar os animais, testar os rebanhos, identificar os animais positivos e fazer um saneamento desses rebanhos, visando o controle e, no futuro, uma erradicação dessa doença, se Deus quiser. E como é que funciona essa procura dos produtores em relação a fazer os testes? Bom, os testes, eles são feitos por médicos veterinários habilitados ao programa, né? Não basta apenas ser médico veterinário, ele tem que ser habilitado ao programa. E o produtor, ele solicita, né, ao veterinário que realize os testes dependendo da finalidade que ele vai querer fazer aquele teste. Então, bovinos de propriedades com bovinos de leite, elas são testadas regularmente em função da qualidade do leite, né? Principalmente exigida pela indústria, né? A indústria exige que os animais tenham sanidade e que apresentem um leite de qualidade também. Em termos de propriedades de bovinos de corte, a obrigatoriedade dos testes é em relação aos animais que são aptos à reprodução, que vão fazer uma finalidade de trânsito para reprodução ou para uma exposição oficial. Então, o produtor vai solicitar que o médico veterinário habilitado, que é um braço do serviço veterinário oficial, vá na propriedade e execute esses testes conforme mandam as normas e regras que regem o programa. E como é realizado o teste de tuberculina? Tem alguma idade específica para ser realizado ou qualquer idade? Sim, Maria, os testes, eles são realizados em bovinos a partir de 6 semanas de idade. Todos os bovinos, quando for macho, ele tem que ser reprodutor. Isso a gente fala em termos de transmissibilidade da doença, porque não tem um animal que não é destinado à reprodução, ele vai ficar pouco tempo no rebanho, então ele não tem uma importância na via de disseminação da doença. Então, os testes são para animais de reprodução e bovinos de leite. Então, todos os animais acima de 6 semanas de idade são enquadrados nos critérios de teste. Porque antes dessa idade também, eles não desenvolvem, pode dar um falso negativo. Então, o programa preconiza acima de 6 semanas de idade. Tu pode nos dar mais detalhes sobre como é a realização do teste, se tem uma área de aplicação específica para tuberculina? O teste em si, ele é um teste de detecção da bactéria via indireta. Então, ele é o teste que se chama o teste existem 3 testes que podem ser feitos nos animais. É o teste cervical simples, teste cervical comparativo e o teste da prega caudal. São testes alergênicos, que é injetada uma proteína purificada da bactéria, e conforme a reação que o animal tiver no corpo, com a leitura em 72 horas, mais ou menos 6 horas, é feito o comparativo da medida da prega da pele. Então, assim, esmiuçando um pouco mais, o teste cervical simples, ele vai ser uma inoculação intradérmica da proteína purificada de tuberculina bovina. O habilitado vai fazer uma leitura antes de inocular, uma leitura da prega com o cutímetro. Então, vai medir a prega da pele,
com o cotímetro. Aí 72 horas depois, mais ou menos 6 horas, ele vai fazer a leitura do teste de novo no mesmo local que ele fez a aplicação. Se houver reação, que a gente fala, aumento de volume, necrose, edemação, dependendo do tamanho dessa medida, ele vai ser considerado um animal negativo, inconclusivo ou positivo. Sempre que o diagnóstico for positivo, ele pode ser submetido a um outro teste confirmatório, que é o teste cervical comparativo. Esse teste cervical comparativo, ele utiliza também a tuberculina aviária para fazer uma diferenciação de reações inespecíficas no bovino. Então, ele vai fazer a inoculação das 2 tuberculinas, vai fazer a medida das pregas nos 2 momentos e vai fazer uma diferença de tamanho de reação, para identificar se o animal realmente é positivo ou não. A reação que ele teve no primeiro teste foi inespecífica, e aí considera negativo. E também, assim, a critério, dependendo da epidemiologia da doença, do rebanho, o médico veterinário habilitado ele já pode destinar, identificar que aqueles animais são positivos e destinar ao sacrifício, porque os animais positivos têm que ser sacrificados, né? Então, no intuito de combater a doença ou de mitigar dentro do rebanho, né, de erradicar, enfim, de controlar sanitariamente o rebanho, ele já pode destinar, sem um teste confirmatório, já destinar os animais para o sacrifício, considerá-los positivos já no primeiro teste, sem a necessidade de fazer um confirmatório, que requer uma espera de um tempo de 60 a 90 dias. Então, tudo isso vai ser considerado dentro da propriedade para fazer uma tomada de decisão sobre qual é a conduta que vai ser feita naquele rebanho, né? E como você acabou de falar, quando o animal é positivo, qual a instrução passada para o produtor? Quando há um diagnóstico de um animal positivo, a propriedade se torna foco para aquela doença, certo? Então, a propriedade vai ser foco de tuberculose, e deve ser feito o saneamento do rebanho e abate em estabelecimento de inspeção oficial dos animais positivos. Caso não tenha como viabilizar esse abate no frigorífico, pode ser feito na propriedade, com acompanhamento, com os devidos preceitos de bem-estar animal. E aí a propriedade vai passar por saneamento, né? O saneamento é a realização de teste de todo o rebanho, nas idades, né, nas categorias que são testadas, para identificar se há mais algum animal positivo ou não. Então, propriedades de bovinos de leite, os animais acima de 6 semanas são todos testados. Quando se trata de propriedade de bovinos de corte, a gente testa as fêmeas acima de 24 meses, que são aquelas aptas à reprodução, e os machos reprodutores. Então, um exame negativo de todo o rebanho de tuberculose já libera a propriedade para movimentação, porque enquanto está sendo feito o saneamento, os animais só podem sair da propriedade para abate. Não podem sair para outra finalidade, enquanto não se conclui esse saneamento, que seria um teste negativo de todos os animais do rebanho. Somado a isso, vale a pena a gente destacar que o Rio Grande do Sul, ele tem o Fundesa, que é o Fundo Estadual de Defesa Sanitária, e o Ministério da Agricultura. Eles, quando o produtor ativa os animais, identificar os animais que têm as doenças, e caso haja um positivo, eles dão uma indenização referente ao sacrifício daquele animal. Então, isso também é uma forma de contribuir para que o programa continue caminhando, porque não vai ser uma perda total daquele animal, né? Vai ser pelo menos alguma indenização o produtor vai receber, porque ele teve a iniciativa de fazer os testes e identificar os animais positivos. Então, isso é uma coisa positiva do programa. Aproveitando que tu falou que quando os animais são positivados tem que haver um abate, como que acontece esse abate e qual o destino da carcaça deles? Nicanor, assim, o animal... Primeiro, o serviço veterinário oficial daquele estabelecimento deve ser avisado com antecedência sobre a recepção dos animais que são positivos, né?
E junto ele tem que ter acompanhamento da documentação sanitária, a guia de trânsito animal, identificando que o animal é positivo para tuberculose e vai ser destinado a abate sanitário. Os critérios de condenação de carcaça vão variar de acordo com as lesões que o animal vai apresentar. Se o animal tem um diagnóstico de tuberculose através do exame da tuberculina, indiferente de ter lesão ou não, ele vai ter no mínimo a carcaça destinada à esterilização pelo calor. Então, assim, se ele tiver, dependendo do tipo de lesão que ele apresentar no frigorífico, né, lesões caseosas, necróticas, miliares, vai dependendo dos órgãos, né, de predileção ou não, ele vai ter a condenação total e não vai ter aproveitamento nenhum da carcaça. Se ele tiver lesões discretas, né, que não tenham indícios de que houve circulação sistêmica da bactéria no corpo do animal, ele pode ser destinado à esterilização pelo calor, que garante uma inativação da bactéria e a segurança do consumo daquela carne, né? Então, vai depender do que vai ser encontrado no frigorífico. Mas, basicamente, ou condenação total ou esterilização pelo calor. E como que a tuberculose é transmitida entre os animais, especificamente no contexto de rebanho em geral? Então, a tuberculose ela pode ser transmitida de maneira direta, que é através da via aérea ou oral, né? Os animais ou aerossóis também têm um papel importante. Então, é o contato direto com secreções de animais positivos com animais saudáveis, né? Os animais confinados têm maior probabilidade de ter contato, né, com essas secreções contaminadas, enfim, então a incidência é maior e a prevalência é maior em rebanhos confinados, por isso que as propriedades leiteiras têm uma incidência maior também. E ela pode ser transmitida de maneira indireta, que é através da ingestão de água ou leite, alimentos ou fômites, né, com materiais contaminados com a bactéria. E então, principalmente em bovinos, né, ela é via aérea e oral é mais significativa, assim, a transmissão. E principalmente assim, como a tuberculose afeta na produção de carne e leite? A tuberculose é uma doença bacteriana que pode levar o animal progressivamente à anorexia, febre, enfim, debilitar muito o animal. E se ela não tiver um controle, um diagnóstico, os animais vão seguir ali, assim, convalescendo, digamos assim, e vai ter uma baixa produção de leite, uma baixa produção de carne, vão estar contaminando o resto do rebanho se não forem identificados, né? Então, é uma doença importante e, além disso, ela tem impacto na saúde na saúde humana, perdão. Porque ela é uma zoonose, então a gente tem que se atentar à questão dela ter possibilidade de ser transmitida para seres humanos. Seguindo esse gancho assim, da zoonose, como que o médico veterinário pode atuar para ajudar na transmissão da informação e principalmente prevenindo essa zoonose? Bom, o médico veterinário é fundamental, né, no controle da tuberculose bovina, que a gente fala, né, porque é ele que vai ter as informações referentes à epidemiologia da doença e ele que está em contato direto com os produtores para passar informações seguras, né, de como que devem ser consumidos os alimentos, porque um animal que está contaminado, ele pode transmitir para as pessoas, principalmente via ingestão de alimentos contaminados, como leite cru, por exemplo. Então, a gente sempre deve comprar alimentos com inspeção, que é o selo do Serviço de Inspeção ou municipal, ou estadual, ou federal, que garante os tratamentos adequados para que as matérias-primas não sejam contaminadas. E o veterinário, o médico veterinário, ele tem um papel fundamental na propriedade, porque ele está orientando o produtor a maneiras de mitigar tanto a transmissão dentro do rebanho, né, da doença, enfim, orientando o produtor a fazer os testes, segregar animais que são comprados, né, até serem testados.
e como nas orientações dentro da propriedade em relação à saúde dos produtores. Porque os produtores muitas vezes assim, são produtores de leite, vou fazer um queijo. Dependendo do queijo, eles não pasteurizam o leite, não fervem o leite. Então há um risco de contaminação. Ou até mesmo para outros animais, por exemplo, faz o queijo e utiliza o soro do queijo para dar para suínos. Os suínos, se o leite estiver contaminado, os suínos também vão se contaminar e também vão tá desenvolvendo a doença. E aí depois o produtor vai comer a carne do suíno, pode se contaminar também, se estiver mal passada. Então o médico veterinário tem uma importância epidemiológica extrema dentro de uma propriedade para informar, né, corretamente as medidas de segurança que os produtores devem atuar, né, a nível local também. Eu queria pegar e fazer uma última pergunta e queria saber qual é a atuação da Inspetoria Veterinária nas fazendas em torno da nossa cidade e como que ela atua em relação à tuberculose, se teve alguns casos recorrentes na nossa região, tanto na nossa cidade quanto cidades em volta. Primeiramente é bom ressaltar assim, que o nível de prevalência da doença aqui no estado do Rio Grande do Sul é 2,8%. Então, 2,8% dos animais do estado inteiro apresentam tuberculose. E quando a gente esmiuça assim, a nível de sequenciamento ao longo dos anos, também a gente observa que houve uma redução nos focos novos de tuberculose, tá? Então, em 2024, o estado inteiro apresentou 152 casos de focos novos de tuberculose, tá? E aí, esses focos, eles estão relacionados a propriedades, principalmente a propriedades leiteiras, né? Que é onde tem a maior prevalência da doença, em função do tipo de manejo, que os animais também têm estresse produtivo, enfim, tem maior incidência em propriedades leiteiras. Na nossa região, como a gente tem a maioria das propriedades são bovinos de corte, até hoje a gente não teve nenhum foco de tuberculose nas propriedades de Bagé. E a inspetoria, ela atua através da inspeção e fiscalização dos médicos veterinários habilitados. A gente faz acompanhamento de testes. Se alguma propriedade também quer ser certificada para livre de brucelose e tuberculose, porque os programas andam junto, né? Brucelose e tuberculose. O programa é único, quer dizer. A gente faz o acompanhamento dos testes com os habilitados. A inspetoria é quem fornece a requisição para o habilitado comprar as tuberculinas, porque na verdade elas são estritamente fiscalizadas, né? Assim, para não ter nenhuma brecha nesse programa. Então, o veterinário, para ele ser habilitado, ele tem que fazer um curso de formação extra, né, nos testes. Ele passa por uma fiscalização da inspetoria para ver se ele tem o material, se ele está apto a fazer os testes mesmos, e aí depois a gente faz um acompanhamento. Então, ele tem que solicitar a requisição para compra, a gente autoriza essa requisição e depois ele tem que fornecer um relatório de quais propriedades que ele executou o teste, quantos animais foram. E aí ele também, para poder justificar o uso daquelas tuberculinas. Então, a inspetoria contribui muito nessa questão e também de auxiliar o habilitado, né, com alguma dúvida, enfim, alguma orientação, e acompanhando os testes também para ver se está executando conforme as normas e padrões que são determinados pelo programa. Giovana, eu queria te agradecer por dispor do seu tempo para o nosso aprendizado, falar desse assunto tão importante para a produção rural. Eu também gostaria de agradecer muito sua presença por tudo que a senhora nos ensinou, por essa conversa incrível. E também gostaria de lembrar que dia 24 de março completa 145 anos da descoberta do bacilo da tuberculose. Esse trabalho foi desenvolvido pela turma de saúde pública, que é a professora Regina. Então eu gostaria de agradecer em nome de toda essa turma pela sua presença aqui. Eu que agradeço, para mim foi um prazer estar aqui com vocês e parabéns pela iniciativa de fazer esse trabalho e poder mostrar um pouco mais do nosso trabalho também para todo mundo. Obrigada. Muito obrigado.